Sabe aquela força que um pai ou uma mãe tem, que parece que move montanhas dentro de casa? É a autoconfiança. E ela pode ser o verdadeiro motor que transforma uma família. Mas e quando essa confiança falha? O que acontece? É sobre isso que a gente vai conversar hoje. Vamos mergulhar fundo em como essa força interior é crucial e, mais importante, como é possível, sabe, reacender essa chama. Olha, quem nunca ouviu essa frase, né? Toda família é igual, só muda o endereço. É um ditado popular que a gente usa para se consolar um pouco, para sentir que não estamos sozinhos no barco. A ideia é que, no fundo, todo mundo passa por perrengues e alegrias parecidas dentro de casa. Pois é, mas e quando parece que o problema é só no nosso endereço? Aí a coisa muda de figura, né? Aquele conforto do ditado vai embora e fica uma sensação de isolamento. Muitos pais, muitas mães acabam se sentindo assim, como se só a família deles estivesse enfrentando aquela dificuldade específica. E nossa, essa solidão pode ser muito, muito pesada. Então, vamos pensar. O que dá força para uma família virar o jogo e superar os desafios? Existe um ingrediente secreto? A análise que a gente está vendo aponta para um elemento central, que é como se fosse o combustível para qualquer mudança acontecer. E esse combustível, essa gasolina, é a autoconfiança. Mas atenção, é super importante entender que não estamos falando de um simples pensamento positivo. Não é só se sentir bem. A autoconfiança é energia pura, é a força que realmente dá poder aos pais colocar em prática as mudanças que precisam acontecer para a família ser restaurada, para a família ficar mais forte. Sem ela, olha, o carro não sai do lugar, fica difícil avançar. Só que, como em toda boa jornada, tem um vilão na história. Existe um obstáculo gigante no meio do caminho, a dúvida. Aquele sentimento que vai minando, sabe? Que vai comendo por dentro e sabota todo o esforço, toda a capacidade de lutar pela própria família. É que os problemas normais, os conflitos do dia-a-dia, eles geram sentimentos negativos, isso é normal. O verdadeiro perigo mora quando esses sentimentos viram pensamentos, pensamentos que sabotam. Eles viram uma voz interna que simplesmente paralisa, que impede qualquer ação. E que pensamentos são esses? A gente conhece bem. Onde foi que eu errei? Ou aquela certeza dolorosa, eu não fui uma boa mãe, eu podia ser um pai melhor. E até o famoso, não dei sorte com família. Essas frases ecoam na cabeça e são terríveis, sabe porquê? Porque elas tiram um problema de uma situação e colocam na identidade da pessoa. A pessoa começa a achar que ela é o problema, que o erro está na essência dela, ou pior, que é azar. E aí, a gente trava, fica paralisado. Então, fica aqui um convite para uma reflexão bem honesta. Pensa aí de 0 a 10, como é que está a autoconfiança como pai, como mãe, nesse momento? Sem julgamentos, só para ter uma ideia. Saber onde está nesse termómetro é o ponto de partida para tudo. Mas, olha, tem uma notícia ótima. Mesmo que a nota tenha sido baixa, essa confiança pode sim ser reacendida. Então, chega de falar do problema, vamos para a solução. Agora a gente vai ver umas ferramentas bem práticas para ajudar a reconstruir essa crença em si mesmo. Esse processo todo pode ser dividido em 3 passos bem diretos. Primeiro, reconhecer. É parar e listar mesmo, sabe? Quais são as minhas competências, minhas qualidades, o que eu tenho de bom. Fazer um inventário honesto do que há de forte em si. Segundo passo, recordar. Puxar pela memória tudo de bom, de extraordinário que já foi feito pela família. Lembrar das vitórias, resgatar as provas de que já se acertou muito no passado. E por último, o terceiro passo, identificar. Quais são os valores mais importantes, o que realmente guia a jornada como pai e como mãe? Esses 3 passos, eles mudam o foco, tiram o holofote do erro e jogam luz no que é positivo, construindo uma base bem sólida para a confiança. E uma das áreas onde essa autoconfiança mais aparece, onde ela se torna visível, é no envolvimento com a formação dos filhos. E para ilustrar isso, tem um modelo bem prático que dividiu o envolvimento dos pais, principalmente na parte espiritual, sabe, em 4 níveis diferentes. Vamos começar pelo nível 1, os pais conscientes. Aqui, o pai e a mãe sabem que têm responsabilidades, eles se preocupam com isso. Talvez ainda não participem ativamente das atividades da igreja com a família, mas o mais importante é que a porta está aberta. Existe uma abertura para isso acontecer. Subindo um degrau, a gente chega no nível 2, os pais participativos. Aqui o movimento já começou. Eles já têm um pequeno relacionamento com a igreja, já levam a família nos cultos porque acreditam que aquilo é uma boa influência. A ação, mesmo que pequena, já está acontecendo. Agora, o nível 3, os pais comprometidos. Olha, aqui o jogo vira. A postura deixa de ser passiva e se torna ativa.
O relacionamento com Deus se aprofunda e o ponto-chave é esse. Eles começam a assumir a liderança espiritual dentro de casa. As decisões passam a ser conscientes e intencionais. E no topo, nível 4, os pais dedicados. A palavra aqui é proatividade. Eles não esperam acontecer, eles fazem acontecer. Eles criam ativamente um ambiente espiritual em casa, dedicam tempo, energia, e o impacto é tão grande que transborda, sabe? Eles começam a ajudar outras famílias também. Ok, então, depois de reconstruir a confiança, de entender esses níveis de envolvimento, a gente se pergunta, qual é o objetivo final de tudo isso? Para que todo esse esforço? Qual é a grande missão por trás disso tudo? A resposta é, ao mesmo tempo, simples e muito profunda. O verdadeiro significado de reativar a família é esse: ajudar os pais a se sentirem capazes de participar ativamente da formação espiritual dos filhos. É sobre cultivar uma fé que seja real, viva, no dia a dia da casa. Para a gente fechar, fica uma última reflexão que é bem poderosa. Olha, quase todo mundo diz que acredita na família como instituição, né? É fácil falar isso. Mas a pergunta que realmente importa, o verdadeiro desafio é: um pai, uma mãe, acredita em si mesmo? Acredita na própria capacidade de ser a pessoa que a sua família precisa que ele ou ela seja? É aí, exatamente nesse ponto, que a verdadeira mudança começa.